Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Bem, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, mais uma vez reforçando com todo mundo. Queria pedir para que os microfones permanecessem desligados e, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, alguma intervenção durante a apresentação do conteúdo, basta você tirar o mute do seu microfone, fazer a pergunta em alto e bom som para todo mundo que está acompanhando essa transmissão ao vivo. E também, se você se sentir mais confortável, pode mandar aqui a pergunta no chat que o professor está acompanhando. Tudo bem? Lembrando que essa aula fica gravada e os alunos que quiserem podem acessá-las posteriormente através do Microsoft Teams ou diretamente pelo canal do YouTube, como eu mandei por e-mail para todo mundo. E a gente vai dar continuidade aí nessa nossa discussão sobre sistemas de informações gerenciais. O assunto da nossa aula de hoje, pessoal, é conquistando excelência operacional e intimidade com o cliente. A gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações integradas dos sistemas de informações gerenciais dentro do contexto de banco de dados que a gente viu na aula anterior. Apenas relembrando alguns aspectos que a gente conversou na nossa última aula. Na aula passada, a gente conversou sobre a questão do banco de dados, a forma como ele é estruturado e a forma como ele processa e armazena algumas informações que são muito relevantes para as empresas. A gente viu que existem dois tipos de banco de dados: os bancos de dados não estruturados e os bancos de dados estruturados. Esses dois tipos, eles vão se distinguir referente à forma como as informações elas são armazenadas e a forma como essas informações elas podem ser acessadas por cada um dos setores da empresa. E a gente também conversou um pouquinho, né, nessa nossa aula anterior sobre os aspectos de gerenciamento dessas informações. A gente viu que os bancos de dados, que eram considerados na perspectiva relacional ou estruturados, como a gente viu, eles compartilham itens de conhecimento com vários outros. O que mais que a gente viu na nossa última aula? Apenas para a gente dar aí uma repescada em alguns conteúdos. Nós vimos sobre os conceitos de entidades e atributos, que é a forma como os bancos de dados eles organizam as informações. A gente viu que a entidade é como se fosse o nosso topo, né, da planilha, onde a gente tem o cabeçalho, e os atributos são todas as linhas referentes àquela entidade ou aquele cabeçalho de planilha. Que da forma convencional, os bancos de dados vão entender sempre as informações categorizadas como em um grande conjunto de planilhas, e que essa relação entre entidades e atributos é o que normalmente faz o relacionamento entre as informações. A gente também viu sobre o BDMS, né, que são sistemas de gestão de bancos de dados, que servem justamente para ajudar a organizar essas informações, agrupá-las por grandes grupos e torná-las mais acessíveis para as empresas. E vimos algumas mudanças de cenário entre os antigos bancos de dados físicos das empresas e o que nós chamamos hoje de banco de dados em nuvem, que é mais relacional, que é mais funcional, que ocupa menos espaço físico nas empresas e que normalmente vai ter aí um custo mais reduzido. A gente também falou um pouquinho sobre essa ação conjunta entre Data Mart, Database e Data Warehouse, que Professor, não escuto. Acho que travou lá o dele. Acho que a internet dele caiu. Professor. Gente, bora olhar lá no YouTube se tá tendo aula.
Eu acho que a internet dele deve ser caída. Pessoal, Oi! Oi. Oi. vamos lá. Eu acho que deu algum probleminha aqui. Na verdade, não foi nenhuma instabilidade de rede, não. Ele desligou a ligação e voltou a ligação. Não sei o que possa ter acontecido. Acho que é realmente algum tipo de instabilidadezinha. Deixa eu voltar, então, aqui para a gente a apresentação. Que agora vocês ficaram sem. Aí no bate-papo para todo mundo a apresentação, ok? Estou mandando aí para vocês a apresentação da aula de hoje. Vocês podem baixar para acompanhar. Pronto, gente, mandei. Mandei de novo a imagem aí para vocês. Espero que vocês estejam visualizando. E estou colocando aí na lateral, no chat da reunião, o material. Esse mesmo que eu estou usando aqui no PowerPoint, para que vocês possam baixar nos respectivos celulares ou computadores e fazer o acompanhamento da aula também por aí. Ele está carregando aqui, tá? Apenas me confirmem aqui pelo chat, por favor. Vocês conseguem me escutar bem? Tá tranquilo agora? Voltou? Sim. Ótimo. Sim. Então vamos nós. Estou mandando aí para vocês a apresentação também. Que aí vocês já conseguem acompanhar. Já chegou. Pronto, mandei aí. Ok, vamos lá. Então, pessoal, retomando aqui, né? Como eu estava comentando quando deu o tilt aqui e parou, a gente na aula passada conversou bastante sobre a questão do banco de dados, a forma como os dados são arquivados, a forma como eles precisam ser acessados pelas empresas, qual que é essa distinção entre os tipos de bancos de dados utilizados, e a gente aprendeu que os bancos de dados nada mais são do que um recurso para arquivar e acessar as informações que são geradas pelos nossos sistemas, que nós já aprendemos também que são vários, de todos os tipos, de todos os modelos e de todas as formas. E aí, nessa aula de hoje, a gente tem como temática essa variável que é conquistar a excelência e a intimidade com o cliente através das aplicações integradas de bancos de dados. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a forma como o uso da informação gerencial, ou seja, o uso dos sistemas, eles podem auxiliar as empresas a conquistar o que nós chamamos de excelência operacional, que vai muito além de ter resultados. A excelência operacional perpassa pelo viés de que as empresas elas precisam ser competitivas no mercado e elas precisam gerir administrativamente falando
e também sobre uma perspectiva de operações, elas precisam gerir bem o seu negócio e as suas operações. Então, para a gente iniciar essa discussão de hoje, eu separei essa frasezinha que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: uma coisa é certa. Quanto mais integrados forem as plataformas, maior é a probabilidade de cometermos mais acertos e, ao mesmo tempo, menos erros. Ao longo dessa disciplina, a gente viu, durante vários bate-papos, durante vários encontros, que os sistemas não são a prova de falhas, que eles podem ser falhos, que eles podem vazar informação, que eles podem ser invadidos, que eles podem coletar dados que são desnecessários. Então, nós estamos vendo diversas perspectivas que simplesmente nos dão luz sobre o que é bom nos sistemas e o que é ruim na operação dos sistemas. Para que a gente entenda, pessoal, quais são essas variáveis, onde que ele tem que ser melhorado, onde que a empresa precisa entender aquela operação como sendo algo crítico, como algo muito importante para a sua sobrevivência. E a gente hoje vai começar a entender sobre essa questão de vantagem competitiva, da forma como a integração entre todos os sistemas de uma empresa podem auxiliar no meu processo de gestão. Afinal de contas, todos nós somos administradores, ou seremos futuros grandes administradores, e precisamos entender de que forma nós temos que enxergar os sistemas dentro das organizações em que nós vamos atuar. Basicamente, a nossa discussão da aula de hoje vai falar sobre esses aspectos e principalmente sobre esse assunto. Para a gente iniciar, tem um cenário aí para poder a gente conversar sobre ele. O cenário diz o seguinte: em todo o planeta, as empresas elas estão se tornando cada vez mais conectadas, tanto internamente quanto externamente. Então, as empresas elas se conectam com os seus colaboradores e elas se conectam com o público externo e elas se conectam com os fornecedores. Elas estão em empresas globais. Elas estão se conectando com todos os stakeholders possíveis ao seu redor. Professor, como que uma empresa se conecta internamente? Ela se conecta internamente, pessoal, através da intranet, ela se conecta internamente através de uma rede social corporativa, ela se conecta internamente através de um sistema ADP que as pessoas conseguem agendar as suas férias. Enfim, as empresas elas se conectam internamente e externamente. Quando você for administrar uma empresa, você é administrador que vai estar à frente de uma empresa mais à frente, você desejará ser capaz de reagir instantaneamente quando um cliente fizer um grande pedido ou a remessa de um fornecedor atrasar. São duas perspectivas completamente distintas, uma muito positiva e outra muito negativa. Uma que você ficou feliz porque o cliente comprou muita coisa, e outra que tem um cliente que vai ficar chateado com você porque simplesmente a remessa de um fornecedor atrasou e você vai vai atrasar, na verdade, a entrega do seu pedido. Em ambas as perspectivas, você, na figura do administrador, na pessoa que está à frente daquela operação e daquela empresa, vai querer saber e vai querer poder tomar decisões instantaneamente mediante as duas. Você também vai querer saber qual que vai ser o impacto desses eventos em cada parte da sua empresa e como está o desempenho da sua organização a cada momento desse processo, especialmente se você estiver administrando uma grande companhia. Então, os sistemas integrados, eles vão oferecer a solução que torna todas essas variáveis possível. Administrar a minha empresa, entender como está o cenário dela, entender de cada processo, embora aquele processo não dependa inteiramente de mim, mas eu consigo visualizá-lo, eu consigo tomar decisões com base nele, e assim a gente inicia esse contexto do encontro de hoje, de que as empresas elas estão se tornando cada vez mais conectadas, tanto internamente quanto externamente, que administrar uma empresa é sempre um desafio muito grande, e que você, quando estiver à frente da administração de uma empresa como essa, certamente vai querer poder tomar decisões de forma instantânea, ok? Relembrando aí alguns conceitos do que a gente viu no nosso encontro anterior. No nosso último encontro, nós vimos o conceito relacionado ao banco de dados relacional, que é aquele banco de dados que consegue compartilhar informações entre setores distintos ou entre processos distintos. Como é que a gente viu isso lá em banco de dados? O banco de dados é como se fosse uma grande planilha, aonde o cabeçalho daquele banco de dados
é o que nós chamamos efetivamente de entidade. E o que está nas linhas abaixo daquele cabeçalho nós chamamos de atributo. E assim a gente enxerga os bancos de dados da forma mais tradicional. Grandes planilhas com linhas e colunas, onde os atributos, que são as características de determinada entidade, vão sendo colocadas ali, abaixo do cabeçalho, que seria a descrição dessa entidade. Lembra que até a gente viu na aula passada, por exemplo, peça é uma entidade. Quais são os atributos dessa entidade? Tamanho da peça, valor da venda da peça, material de fabricação daquela peça, tempo de garantia da peça, tudo isso dentro de um sistema, por exemplo, de uma loja de peças. Eu tenho outra entidade, a entidade fornecedor. Quais são os atributos, que são essas variáveis que estão abaixo dela? O nome do fornecedor, o endereço do fornecedor, o prazo de pagamento, os dados bancários, tudo isso a gente viu nessa aula passada. E nós vimos, nesse mesmo estudo de banco de dados relacional, que essa nomenclatura específica, que nós chamamos de banco de dados relacional, permite que as informações elas sejam consultadas de diferentes formas e por vários setores distintos da empresa. Então, por exemplo, o setor de vendas quer saber sobre uma peça, mas ao mesmo tempo o setor financeiro quer saber quanto custa essa peça, mas ao mesmo tempo a minha equipe de distribuição quer saber de onde vem essa peça. São dados que são completamente relacionados. E a gente se pergunta o que esse banco de dados relacional, que a gente viu na nossa aula anterior, tem a ver com a nossa perspectiva nova, que é a de sistemas integrados. E a resposta, na verdade, ela é bem simples. A relação entre banco de dados e sistemas integrados é que os bancos de dados, eles permitem que alguns conceitos se relacionem a conteúdos distintos, então, que eles possam ser acessados por áreas diferentes da empresa. Isso é uma função que nós vimos na aula anterior, que é típica de um banco de dados relacional. Então, o banco de dados centralizado e com capacidade relacional, ele vai ser o elemento que dá fundamento ao uso dos sistemas integrados. Então, para que eu tenha um sistema integrado, eu preciso obrigatoriamente ter por trás desse sistema integrado um banco de dados relacional. Professor, como que é essa relação entre o banco de dados relacional e os sistemas integrados? É muito simples, pessoal. Conforme está nessa figura que eu estou compartilhando aí com vocês agora, para a gente ter o funcionamento de sistemas integrados, eu tenho que, antes disso, ter um banco de dados relacional. Todos os sistemas da minha empresa vão gerar algum tipo de informação que vai ser coletada por esse banco de dados centralizado. E todos os sistemas vão acessá-los de forma remota ou não, de forma interligada também, para retirar daquele sistema as informações que lhes são cabíveis ou as informações que lhes são úteis. Então, o banco de dados relacional, ele vai ter a capacidade, como nós vimos na aula anterior, de receber informações de vários sistemas da empresa. A gente estudou o sistema já há um tempinho atrás e a gente viu que eu tenho o input, que é a informação que entra, e o output, que é a informação que sai. Então, todos os sistemas integrados da empresa geram um output que vai estar no meu banco de dados centralizado. E esse banco de dados, que vai ser, obviamente, um conjunto de módulos de software integrados, ele vai receber as informações de cada um dos sistemas que são utilizados pela empresa. Quando eu tenho esse banco de dados relacional ao centro e os sistemas da empresa, de alguma forma, todos ligados a esse mesmo banco de dados, eu tenho o que nós chamamos aqui de sistemas integrados. Esses sistemas, que são chamados de integrados, permitem que a informação, que o conteúdo, ele circule de forma muito mais rápida e possam ser acessados por diferentes setores. Nesse exemplo em específico, ele diz o seguinte: os sistemas integrados apresentam um conjunto de módulos de software e um banco de dados central. Este banco de dados central permite que os dados eles sejam compartilhados pelos diferentes processos de negócios e áreas funcionais de toda a empresa. Então, por exemplo, o setor de finanças e contabilidade,
ele vai imputar informações sobre dinheiro de caixa, contas a receber, crédito de cliente e receita. Recursos humanos, horas trabalhadas, custo do trabalho e requisitos de cada grupo. Manufatura e produção, relacionais à matéria-prima, programação de produção, datas de expedição, capacidade de produção e compras. E vendas e marketing vai relacionar pedidos, previsão de venda, pedidos de devolução e alterações de preço. Se vocês observarem, todas essas informações podem ser úteis para todas as áreas. Vendas e marketing, por exemplo, tem alterações de preço. E finanças e contabilidade analisa receita. Óbvio que uma coisa está completamente interligada a outras. Quando a empresa consegue analisar as informações e relacioná-las, comparando vários sistemas da empresa através de um banco de dados relacional centralizado, a gente chama isso de sistemas integrados. Então, basicamente, a perspectiva é essa de sistemas integrados. Esses sistemas integrados, como eu estou colocando aqui, eles também são conhecidos como sistemas ERP. A gente já viu essa sigla lá atrás, quando nós definimos sistemas. O ERP, na verdade, é o que nós chamamos de Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais. Vamos dar uma olhada nessa definição mais a fundo. Pronto, aqui. Sistemas integrados de conhecimento também são chamados de sistemas ERP, que são Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais. Vamos passo a passo com esta definição. Esse sistema, que é o Sistema Integrado, ou como conhecido ERP, ele se fundamenta em uma suíte de módulos de software integrados a um banco de dados central comum. Ok. Essa primeira perspectiva e a afirmativa desta frase em específico é o que nós vemos aqui nessa imagem, ok? Nesta imagem, a gente consegue enxergar efetivamente isso. Uma suíte de módulos de software integrados a um banco de dados central comum. Professor, um exemplo sobre isso. Vamos lá. Eu trabalho em um mercado. Eu tenho um sistema no caixa, um sistema para controlar estoque, um sistema vinculado ao delivery para poder encaminhar os mercantis das pessoas, e tem um outro sistema que é um sistema de gestão, que mexe com custo de pessoal, financeiro, RH, despesas operacionais, de energia, tudo isso, ok? Todos esses sistemas, que são sistemas distintos, podem ter as suas informações centralizadas em um banco de dados central, que é um banco de dados no modelo relacional, como nós vimos na aula anterior. Então, basicamente, essa visualização é a que está descrita nessa afirmativa. É um sistema que se fundamenta em uma suíte de módulos de software, usado no RH, usado no faturamento, usado no pedido e usado na expedição. Ok. São módulos de software diferentes, que vão ser integrados a um banco de dados central comum, que também podemos chamar de banco de dados relacional. Então, é o que realmente nós estamos vendo efetivamente nessa imagem. Segunda afirmativa. Esse banco de dados, ele vai coletar dados dos diferentes departamentos e divisões da empresa e de um grande número de processos de negócios centrais nas áreas de manufatura, vendas, marketing, produção, finanças, contabilidade e recursos humanos. Vamos lá, dois conceitos que estão empregados nessa afirmativa. Primeiro, o banco de dados coleta dados de diferentes departamentos e divisões da empresa. Ok, sem nenhum problema. A gente tem a suíte, dividida em módulos de software, que é aquela imagem que a gente viu lá no último texto. Ele vai coletar os dados não só desses módulos, mas também de um grande número de processos de negócios centrais. O que são processos de negócios centrais? Nós já vimos essa nomenclatura há 4 aulas atrás. Os processos de negócios centrais, pessoal, são as atividades de risco da empresa. Se a minha empresa é uma empresa na área de educação, qual é a minha atividade principal? O ensino. Eu posso ter outras tantas atividades,
Mas a minha atividade principal, a minha atividade de risco, aquela que deve coletar mais insights, é o processo de ensino. Se eu tenho uma empresa que trabalha com, sei lá, é uma loja, qual é o meu processo de negócio principal? O meu processo de venda. Até o processo de compra de insumos, de abastecimento de estoque, ele fica por trás do meu processo de vendas. Se não houver o processo de venda, eu simplesmente não tenho nenhum faturamento. Então, esse processo da venda é um processo de negócio central. Outro exemplo que fala sobre os processos de negócio centrais. A gente tem, por exemplo, o Magazine Luiza. Qual é o processo de negócio central do Magazine Luiza, pessoal? É a venda de produtos. Então, quaisquer outras coisas que fiquem por trás disso não são processos de negócios centrais. Ah, Matheus, mas lá tem o call center, mas lá tem o suporte de TI, mas lá tem a galera que cuida do aplicativo, mas lá tem o pessoal da central de relacionamento, mas lá tem outras tantas coisas. Tá, todas essas coisas vão estar nos seus respectivos módulos de software para se relacionar com o banco de dados central. Mas os processos de negócios centrais também vão ser mapeados por esse mesmo sistema ERP, que é um sistema de planejamento de recursos empresariais. Então, além dele identificar as informações que vêm de módulos específicos, ou seja, dos sistemas que são utilizados por áreas específicas da empresa, esse sistema ERP também vai mapear as atividades principais da empresa e analisar todo o processo de negócio relacionado àquilo, ok? Então, esse banco de dados, ele vai coletar dados dos diferentes departamentos e divisões da empresa de um grande número de processos de negócios centrais. Então, não é somente um processo de negócio central. Ele vai coletar informações de vários processos de negócios centrais. Nas diferentes áreas, manufatura, vendas, produção, finanças, contabilidade, recursos humanos e outros, e torná-los disponíveis para aplicações utilizadas em praticamente todas as atividades internas da organização. Terceira afirmativa, também sobre os sistemas ERP ou a capacidade de relacionar esses sistemas em um banco de dados relacional. Quando um processo ele acrescenta novas informações, estas informações, obviamente, vão se tornar imediatamente disponíveis para todos os outros processos de negócio. Como é que eu consigo visualizar isso, professor? Vamos de novo voltar naquela imagem anterior. Eu tenho áreas distintas da empresa que vão ter sistemas distintos e que vão estar relacionados dentro de um banco de dados central, criando um sistema integrado. Quando eu compro um insumo novo, eu automaticamente gero para finanças e contabilidade um contas a pagar, gero para marketing e vendas um novo produto disponível para comercialização e gero para recursos humanos uma demanda para logística e retirada desse produto que eu estou comprando. Isso é o que ele está falando. Sempre que uma área em específico alterar algo em um procedimento, em um processo central, todas as outras áreas serão automaticamente notificadas em sequência. Exemplo desse uso de sistema ERP, né? Que nós chamamos de Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais. Tem um exemplo aqui bem descrito e muito próximo do que eu acabei de falar para vocês. Ele vai falar o seguinte: se um representante de vendas ele lança no sistema um pedido de rodas, está vendendo rodas, por exemplo, o sistema ele vai verificar o limite de crédito do cliente em questão. Ou seja, ele vai verificar automaticamente se aquele cliente não tem nenhuma restrição. Em seguida, esse mesmo sistema integrado, ele vai programar uma remessa, vai identificar a melhor rota de expedição daquele material e vai deixar os artigos necessários reservados no estoque para encaminhar para o cliente. Se o estoque, por sua vez, for insuficiente, esse sistema integrado vai automaticamente, para atender o pedido, programar a produção de mais rodas.
solicitando os materiais e componentes necessários diretamente aos fornecedores. Olha que coisa maravilhosa o mundo ideal. O mundo ideal é isso aí, ó. Eu vendi uma coisa para alguém. Automaticamente os sistemas são todos integrados e aí foi lançado o pedido, foi pedido o faturamento, se não tinha estoque, foi mandado fabricar, foi feito um pedido de compra de material novo para fabricar aquilo e já foi notificada a expedição que tinha que fabricar. Olha que coisa mais maravilhosa essa integração. Vocês querem um exemplo legal? Alguns de vocês aqui provavelmente tenham alguns programas do governo integrados nas matrículas de vocês, como, por exemplo, FIES e ProUni. Existe um robozinho que a Estácio utiliza, que é baseado no uso das informações pessoais de vocês, obviamente, né? Quem tem bolsa, CPF, nome completo, e-mail. Esse robozinho comunica diretamente com o site do Ministério da Educação e ele vai iniciando os processos de aditamento de forma automática. Isso funciona até determinado ponto, porque os sistemas não são 100% integrados. Então, o robozinho notifica você, atualiza a tua matrícula, preenche as informações referentes ao valor da semestralidade e dá início no processo junto ao MEC. Só que aí tem outros sistemas que deveriam estar integrados para agilizar o processo, como o do atendimento, como o da Caixa Econômica, como vários outros, né, de validação. Então, é para que vocês entendam que esse processo de sistemas integrados ele é muito útil na gestão das empresas. Ele é muito útil de forma prática, não só para as empresas, mas também para o cliente. Então, nesse cenário aqui, onde a gente tem esses sistemas integrados, quando eu gerasse, por exemplo, o pedido de rodas, né, e que ele ia fazer todo esse outro processo até descobrir se tinha material, reservar o material no galpão, verificar se precisava comprar mais com os fornecedores e gerar tudo de forma automática, também envolveria as outras áreas da empresa. Com o sistema integrado, os livros razões e os livros de caixa também seriam automaticamente atualizados com as informações referentes à entrada e saída desse pedido. Automaticamente também, os usuários eles poderiam consultar o sistema e saber a qualquer momento onde está aquele pedido em particular. O pedido já foi deferido por expedição, já emitiu a nota fiscal e agora está saindo para entrega. Eles também podem acompanhar a qualquer momento. E, de mesmo modo, a administração da empresa ela pode obter informações a qualquer instante, simplesmente para saber como a empresa está operando. E esse sistema ainda pode gerar dados referentes a toda a empresa, para servir para análise administrativa e de lucratividade, por exemplo, sobre o custo daquele produto que está sendo entregue para o cliente. Então, basicamente, a ideia dos sistemas integrados, utilizando aí essa ferramenta RP, até um colega comentou aqui do lado que lá usa o SAP e TOTFS, né? Tem realmente, o SAP é muito usual em específico, muitas empresas usam o SAP, ele é líder de mercado em algumas praças aqui no Brasil, e eles permitem justamente isso, que você integre vários sistemas ao mesmo tempo. Então, alguns são bem simples, algumas gestões de integração são bem simples, outras não, requerem bastante tempo, requerem bastante esforço, requerem adaptações tecnológicas consideráveis, mas normalmente são a melhor saída para melhorar o processo, principalmente de visualização da empresa. Imagine só você gerir uma empresa onde você tem um comercial que faz um pedido em um sistema, aquilo tem que chegar para alguém no financeiro, para que alguém do financeiro consiga cadastrar manualmente uma nota fiscal, emitir um pedido manualmente e liberar uma ordem de serviço para a expedição. Olha que loucura que é isso no atual cenário que a gente vive. Você fatura menos, você tem mais processo burocrático e, ao mesmo tempo, não se permite que um gestor, por exemplo, em algum lugar, incluso na sua casa, possa abrir um computador e dizer assim, isso aqui é a minha relação entre o que eu vendi, o que eu entreguei e como o meu cliente ficou satisfeito. Então, o gestor fica às cegas. São processos muito separados e sem nenhum tipo de integração. E é para isso que existe essa tecnologia do uso de sistemas ERP, tá certo? Porém, a gente tem que se perguntar em quais áreas, né,
em quais áreas do negócio, em quais processos do negócio, esses sistemas ERP são suportados, né? Quais áreas do negócio normalmente são suportadas por sistemas integrados? Basicamente, a gente tem 4 áreas que se fortalecem muito e são as que mais utilizam esse processo de negócio suportado por sistemas integrados. A gente, normalmente, dentro dessas 4 áreas, tem processos financeiros e contábeis, processos de recursos humanos, processos de produção e manufatura e processos de vendas e marketing. Dentro desses 4 grandes grupos, desses 4 grandes processos de negócio, é onde estão normalmente centralizado a grande maioria dos sistemas que são utilizados por determinada empresa, como vocês estão vendo aí nesse slide. Então, dentro de processos financeiros e contábeis, entra tudo. Entra desde o livro Razão até os relatórios de gerenciamento de crédito ou de contabilidade tributária. Dentro de processos de recursos humanos, além de gestão de pessoal, entra planejamento de força de trabalho, acompanhamento e seleção de candidatos, gestão de desempenho individual e também despesas de viagem, que também somam dentro do planejamento financeiro. Em processos de produção e manufatura, entram sistemas que mexem desde a seleção de fornecedores, o cadastro de fornecedores, por exemplo, em uma plataforma online, até expedição, programação de produtos, planejamento de necessidades de materiais, além de instalação de equipamentos e execução de transportes. Isso tudo dentro desse processo de negócio que nós chamamos de produção e manufatura. E dentro do processo de produção, de vendas e marketing, vai incluir tudo, desde o processamento dos pedidos, até as comissões, incentivos, configuração de produto, determinação de preço, configuração do tipo de produto que vai para o mercado, tudo isso dentro desse processo de negócio que nós chamamos de vendas e marketing. Então, os sistemas integrados, eles vão ser aplicados basicamente, isso é obviamente um padrão das empresas, eles normalmente vão ser aplicados dentro desses 4 grandes processos ou áreas de negócio: financeiro e contábeis, recursos humanos, produção e manufatura e vendas e marketing. É nessas áreas onde se concentram a grande maioria dos sistemas e processos que nós chamamos de processos críticos para a empresa. Então, todas as empresas vão concentrar os seus processos críticos dentro dessas 4 grandes áreas de negócio, que são, normalmente, as áreas que os sistemas integrados relacionam e adaptam para conseguirmos enxergar aí os resultados, ok? Então, os processos de negócio suportados por sistemas integrados são esses: processos financeiros e contábeis, processos de recursos humanos, processos de produção e manufatura e processos de vendas e marketing. Professor, dentro da configuração de uma empresa, um sistema integrado pode ter só parte desses processos englobado? Sim, pode haver casos onde apenas parte desses processos são englobados por sistemas integrados e outros ainda são feitos manualmente. Não há um padrão de execução para isso, ok? Então, a gente pode ter os 2 cenários. A gente pode ter um cenário onde todos esses 4 processos centrais estão englobados em um único sistema integrado e onde os dados estão todos compilados em um único banco de dados relacional, como a gente também pode ter integrações múltiplas. Eu posso ter sistemas integrados somente entre financeiro e manufatura, eu posso ter sistemas integrados somente entre marketing e recursos humanos, e assim sucessivamente. Não há um padrão de implantação de sistemas integrados para as empresas. O ideal, que é o que a bibliografia nos fala e que os estudos nos contemplam, é que nós consigamos relacionar essas 4 áreas essenciais, né, para as empresas em um único tipo de sistema integrado de gestão. Que com esse argumento e com essa visualização, os gestores eles vão poder tomar muito melhor as decisões. E aí a gente fala de sistemas integrados, fala das áreas críticas da empresa, fala dos processos que esses sistemas devem abraçar, fala sobre essa capacidade dos sistemas integrados de coletar informações de áreas críticas da empresa e relacioná-los em um banco de dados único, e a gente se pergunta, qual que é o real valor disso, né?
qual que é o valor empresarial desses sistemas integrados. E qual é, na verdade, as principais representatividades que a gente tem hoje, usualmente, nas nossas empresas, de exemplos desses sistemas integrados. A gente até já viu alguns deles em algum momento dessa disciplina. Então, fica aí essa pergunta estratégica para todos nós. Qual é o valor empresarial dos sistemas integrados? Né? Você já imaginou, por exemplo, como é você gerir várias franquias? O quanto isso deve ser desafiador? Eu tenho, por exemplo, uma franquia da Cacau Show. Quem garante que as pessoas todas estão praticando o mesmo preço? Quem garante que todas elas estão emitindo nota fiscal direitinho? Quem garante que as lojas estão no mesmo padrão de comunicação de marketing? Quem me garante que a temperatura está adequada em todas as lojas para poder manter o meu produto bem conservado? É muito difícil de uma pessoa que está lá em cima ver o todo. E olha como é interessante. Se eu tiver um problema com qualquer franquia, por exemplo, da Cacau Show no Brasil, e esse escândalo virar um vídeo na internet, viralizar, aquilo vai fazer mal para qual imagem? Para a imagem do lojista que abriu a franquia ou para a imagem de toda a fábrica da Cacau Show e de todas as outras franquias da Cacau Show? Certamente, pessoal, aquela imagem vai ser prejudicial para todos os processos, para todas as franquias, para toda a fábrica, para todo mundo. Então, qual que é o valor empresarial de um sistema integrado? O valor empresarial de um sistema integrado é esse. É a capacidade que uma empresa tem de se blindar, de gerir todas as unidades, de gerir todo o processo, de garantir que tudo aquilo funcione de forma padronizada. Então, gerir uma empresa com várias unidades fabris de negócio, ou mesmo gerir várias unidades de franquias vinculadas a uma marca ou vinculadas a uma empresa, sempre vai ser um desafio enorme de grande. E é por isso que o uso de sistemas integrados permite que a gente consiga tomar decisões mais sadias. Eu posso, por exemplo, sobre essa visão de sistemas integrados, pegar todas as minhas unidades, né, por assim dizer, todas as minhas unidades, que são unidades da Cacau Show, que tem maquininha de cartão e que tem naquela maquininha de cartão cada uma cadastrada com o CNPJ do seu respectivo franqueado. Mesmo assim, eu posso centralizar os dados em um mesmo banco de dados e visualizar tudo que as minhas franquias venderam naquela operadora de cartão que é oficial da minha franquia e quanto elas faturaram ao longo de determinado período. Eu consigo acompanhar isso. Eu consigo monitorar isso através de um sistema integrado. Eu também consigo monitorar através de um sistema integrado as informações, por exemplo, de pesquisa. Eu estou fazendo pesquisa em todas as praças, estou correlacionando o resultado daquelas franquias com a forma como as pessoas observam a Cacau Show em cada uma dessas praças, e o meu sistema integrado me permite tomar decisões e estratégias de marketing, de onde investir, de onde não investir, de como, de alguma forma, auxiliar aqueles comércios da Cacau Show que estejam em desvantagem ou que simplesmente faturem menos do que os demais. Então, tudo isso só é possível porque você tem sistemas operacionais em cada unidade, mas todos esses sistemas estão integrados. Isso permite que a empresa consiga gerir todo o seu processo de forma padrão em todas as unidades de negócio. Uma informação muito importante, e até para que vocês consigam visualizar. Alguém aqui em algum momento já se perguntou como deve ser difícil gerir uma empresa do porte da Estácio, ou do porte de uma instituição de ensino como a Unip, como a Laureate, ou como qualquer uma outra grande companhia desse tipo? Vejam, essa representatividade aí, pessoal, mostra mais ou menos, óbvio que ela é apenas um esboço, é muito mais complexo do que isso, mas mostra o quanto é difícil. Acima de tudo, eles têm um conselho de acionistas, porque são empresas de capital aberto. E abaixo, eles têm o conselho de gestão da empresa, ou seja, o diretor, o presidente, todo esse pessoal. Abaixo deles, tem diretoria de operações, diretoria de centro de serviços compartilhados e a diretoria do EAD. Alguém fechou a minha apresentação. Alguém fechou a minha apresentação, mas não tem problema, eu vou tentar abrir novamente aqui. Se não der certo, apenas não fechem mais, por favor.
Pronto, ele está carregando aqui de novo, gente. Não vai permitir abrir. Depois que alguém fecha a apresentação, ele não permite mais reabrir. Eu vou então compartilhar minha tela com vocês. Aí eu vou pedir para que, por favor, não derrubem, ok? Mas eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Pronto. Estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. A gente estava aqui efetivamente nesse slide, né? Onde eu estava falando sobre o nível de complexidade que é você gerir aí uma empresa como, por exemplo, do porte da Estácio, né, em educação. Imaginem vocês que há um conselho de acionistas, há uma alta gestão na empresa, e depois eu tenho um centro de serviços compartilhados, que fica lá no Rio de Janeiro, tenho diretoria de operações presenciais, diretoria de EAD, diretoria de extensão, eu tenho várias diretorias que cuidam de coisas específicas. E aí, olha que confusão. Eu tenho que comprovar para o conselho de acionistas, que é quem banca a empresa toda, eu tenho que falar quanto cada unidade fatura, quanto as unidades estão lucrando ou estão tendo de prejuízo, e eu tenho que gerir isso em 34 unidades presenciais e quase 800 polos de ensino à distância. Isso é altamente complexo de se gerir. E, ao mesmo tempo, eu preciso que o processo seja padrão, o sistema seja o mesmo, a aula seja igual, a transmissão seja equivalente, o conteúdo seja praticado igualmente. Isso tudo, pessoal, tem um índice de complexidade gigantesco. E se, por acaso, uma instituição como essa que eu estou exemplificando aí nesse gráfico não tivesse sistemas integrados, raramente ela conseguiria obter resultados, ou raramente, por exemplo, um cara que está na alta gestão da empresa, lá próximo aos acionistas já, conseguiria tomar uma decisão estratégica que venha a impactar, por exemplo, uma unidade local. E eles conseguem, porque todos os sistemas da empresa são integrados. Então, imaginem que as operações de 34 unidades físicas funcionam de forma integradas, em sistemas únicos. Então, a nota fiscal que é emitida aqui em Fortaleza para o aluno, automaticamente é comunicada para um sistema fiscal lá no Rio, que fala o quanto a unidade de Fortaleza faturou e coloca aquilo no fluxo de caixa global da companhia. Isso tudo de forma automatizada e integrada. É isso que permite os sistemas integrados. É justamente para isso que eles servem, com esta finalidade. Aí, por exemplo, eu tenho outros quase 800 polos de ensino à distância espalhados no Brasil inteiro. Alguns polos são parceiros, outros polos são próprios. A gente tem um centro de serviços compartilhados, onde eu tenho uma contabilidade central, uma gestão de pessoas central, um administrativo central, setores que cuidam de marketing, FIES, ProUni, e que tem subdivisões e pessoas trabalhando para eles em todas as unidades da Estácio no Brasil inteiro. Isso nada mais é do que uma grande companhia que só é gerida através de sistemas integrados. Caso não se dispusesse do uso dos sistemas integrados, automaticamente essa companhia não poderia tomar decisões estratégicas de forma rápida. Ela perderia espaço em relação aos demais concorrentes e também ela ficaria à mercê de várias informações inconsistentes. E é isso que permite o sistema de informação integrado. Ele permite que se tome decisão com base nos resultados de centenas de sistemas espalhados até em outras partes do país ou do mundo. No caso da Coca-Cola, do mundo. Ela também gere todas as suas unidades de operação no mundo inteiro através de um sistema integrado. Ok? Graficamente, para que vocês possam entender como funciona esse trabalho dos sistemas integrados e de que múltiplas formas eles vão se relacionando. Então, o valor empresarial desses sistemas, basicamente, são esses que estão listados aí. É gerir ambientes complexos, que é algo muito desafiador, e esses sistemas integrados eles vão oferecer valor ao elevar a eficiência operacional e ao fornecer informações sobre a empresa como um todo, ajudando aí os seus gestores a tomarem as melhores decisões. Grandes empresas com muitas unidades operacionais em muitos e em diferentes lugares se utilizam desses sistemas integrados para aplicar práticas de dados padronizadas, de maneira que todos conduzam os negócios da mesma maneira em todo o mundo ou em todas as localidades em que aquela empresa existe. E esses sistemas também permitem que a alta gestão da empresa ela tome decisões em tempo real e acompanhe as operações, mesmo aquelas que ficam mais distantes
de forma rápida e planejada e minimizando aí os defeitos. Então, por exemplo, eu tenho uma operação que fica em Roraima e uma operação que fica na cidade de São Paulo. É uma franquia, por exemplo. E aí eu tenho, e aquela franquia me paga 20%, vou voltar para o caso da Cacau Show, né? Aquela franquia me paga uma taxa anual de 20% em cima do faturamento líquido por usar a minha marca. Se eu posso monitorar aquela franquia o tempo inteiro e evitar que ela quebre, eu evito um déficit. Se eu não conseguisse visualizar aquela franquia como um todo e deixasse ela trabalhando por conta e risco, primeiro ela ia impactar o meu resultado diminuindo o consumo, ela ia me demandar menos produtos. Depois, ela ia se comprometer lá com o cliente, talvez, de forma negativa, prejudicando a minha imagem. E por último, ela quebraria e pararia de pagar os royalties de uso de imagem para mim. Então, antes de eu ser penalizado ou de eu ter um problema maior, se eu integro todos os sistemas, eu automaticamente consigo fazer um acompanhamento de gestão através de uma plataforma de sistemas integrados e eu consigo ajudar para que cada negócio possa ser monitorado em time e ao mesmo momento, ok? Essa é a função e o valor empresarial que tem os sistemas integrados. Então, a gente consegue observar esses sistemas integrados de forma até mais prática dentro das empresas. Duas abordagens de sistemas integrados que a gente já viu, mas que a gente vai aprofundar um pouquinho agora, são os sistemas de informação de gestão da cadeia de suprimento e os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, o CRM. Esses dois subsistemas, pessoal, que são vinculados aos sistemas integrados, são dois subsistemas. Eles englobam grupos específicos de sistemas da operação. Um tem a ver com relacionamento com o cliente, que é o CRM, e o de gestão da cadeia de suprimento tem a ver com todos os sistemas que são utilizados entre o pedido do cliente e a entrega do produto final a ele. São subsistemas dos sistemas integrados, CRM e sistema de gestão da cadeia de suprimento. Então, acima dele, eu tenho sistemas integrados. Abaixo de sistemas integrados, eu tenho CRM e o sistema de gestão da cadeia de suprimento. E abaixo deles dois, professor. Dentro do CRM, eu tenho o sistema do call center, eu tenho o sistema de vendas, eu tenho o sistema de atendimento, eu tenho vários sistemas. E dentro do sistema de gestão da cadeia de suprimentos, eu tenho, por exemplo, o sistema de faturamento, o sistema de vendas, o sistema de estoque e outros tantos que possam estar relacionados. É como se fosse, pessoal, grupo dentro de um outro grupo. Então, eu tenho sistemas integrados, abaixo dele eu tenho alguns em específico, vou citar dois aqui que são os principais, que é o CRM e o sistema de gestão da cadeia de suprimentos, e abaixo desses dois subgrupos eu tenho outros tantos sistemas. Dentro do CRM eu tenho o sistema do call center, o sistema do atendimento, o sistema do agendamento e vários outros, e dentro do sistema de gestão da cadeia de suprimento eu também tenho vários outros. O da expedição, o de estoque, o de entrega, o de pedido e vários outros subsistemas, ok? Algum tempo atrás, quando nós estudamos as nomenclaturas e os tipos de sistema de informação, nós vimos, ainda que brevemente, nós vimos esses dois sistemas. O sistema de informação de gestão da cadeia de suprimento e o sistema de relacionamento com o cliente. São dois sistemas de gestão, ok? Em tipologia, nós aprendemos que esse tipo de sistema de gestão engloba todas as operações da empresa. Então, ele perpassa por vários setores da empresa, abraçando outros sistemas e cuidando da otimização de recursos, ou, no caso do CRM, melhorando a forma como a empresa se relaciona e entende a demanda do cliente. Voltando para a realidade de sistema de informação de gestão da cadeia de suprimento, esse sistema de gestão da cadeia de suprimento, ele vai cuidar do processo, como eu falei, do pedido até a fabricação do produto, seguindo para o faturamento e, por fim, a entrega para o cliente. Como é que esse processo, pessoal, ele gera competitividade? Como que ele é capaz de gerar competitividade empresarial? Através de duas estratégias específicas de gestão da cadeia de suprimento. O modelo push ou o modelo pull. Ou seja, a diferença básica é vender o que se produz ou produzir o que vendemos. São duas perspectivas completamente diferentes. Na primeira,
o modelo de gestão da cadeia de suprimento entende que alguém produz algo, que é o fabricante, e ele vai fornecer aquele produto para o fornecedor ou para o distribuidor. Se for para o distribuidor entrega para o varejista e o varejista entrega para o cliente. É o nosso modelo convencional. A empresa produziu algo e eu preciso agora vendê-lo. Ok, esse é o modelo push. Além dele, eu tenho uma outra perspectiva que também gera competitividade, que é o modelo pull. No modelo pull, o meu cliente faz um pedido, automaticamente o varejista reabastece o estoque daquele pedido, automaticamente o distribuidor reabastece o armazém com aquele pedido, o fabricante produz de acordo com o pedido do cliente e o fornecedor fornece de acordo com os insumos necessários para produzir o pedido daquele cliente. No modelo push, eu tenho que ter um processo fabril grande, eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter produtos em estoque. No modelo pull, o cliente primeiro pede e depois eu entrego. Exemplo do modelo pull, um restaurante. O restaurante, que atende à la carte, o cliente chegou, fez o pedido, depois eu faço o processo produtivo todo, ok? No modelo push, eu tenho o modelo self-service. A comida já está pronta e eu tenho que convencer o cliente a consumir aquela comida, senão ela vai estragar. São dois modelos de negócio completamente diferentes. Quem é que faz a gestão dessa cadeia de suprimentos? Os sistemas de gestão da cadeia de suprimento, que vai ser vinculado aos sistemas integrados e que nessa utilização usual vai vincular outros tantos subsistemas, como o sistema de compra, o sistema de estoque, o sistema de pedido, o sistema de vendas e outros tantos que estão vinculados à cadeia de suprimentos. Então, como é que o sistema de gestão da cadeia de suprimentos ele gera competitividade para a empresa? Se a minha empresa quer economizar espaço físico, quer economizar material, não quer gastar dinheiro estocando nada e automaticamente quer melhorar o fluxo de vendas, eu posso me utilizar do sistema de gestão da cadeia de suprimentos do modelo pull, onde o meu cliente solicita e em seguida é que eu vou fabricar ou entregar. Já no outro modelo, que é o modelo push, eu tenho um modelo mais fabril. Então, eu produzo o produto ou serviço e depois eu vou comercializá-lo. Ok? É o nosso modelo mais convencional e mais tradicional. Então, o sistema de gestão da cadeia de suprimento vai gerar competitividade dentro dessas duas perspectivas, utilizando o modelo de gestão push ou utilizando o modelo de gestão pull. A gente vende o que já produziu. No outro, a gente primeiro entende o que vai produzir depois de ter vendido. Beleza? São dois modelos de sistema de gestão da cadeia de suprimento que geram competitividade para a empresa. A gente está exemplificando os tipos de subsistema, como eles funcionam e como eles agregam competitividade ao negócio. Quaisquer dúvidas, pessoal, mesmo processo. Fala, manda a pergunta no chat, que o professor vai conferindo e vai respondendo, ok? Deixa eu até ver aqui se tem alguma pergunta. Ah, não, ok. É só uma pessoa que comentou que tinha conseguido a conexão. Vamos lá. Continuando. Gestão da cadeia de suprimentos orientada para a internet. Olha que bagunça que é isso aqui. A gente tem dois modelos de competitividade visualizando aí os sistemas integrados de gestão da cadeia de suprimento, que é o que eu comentei aqui acima e compartilhei com vocês. O modelo push e o modelo pull. Num deles, eu fabrico, depois vendo. No outro, primeiro vendo e depois fabrico. Ok. Porém, existe um modelo de gestão da cadeia de suprimentos que é orientado para o novo modelo de negócio que a gente tem, que é a internet. Ele, pessoal, é bastante confuso, tão quanto essa imagem que vocês estão vendo aí. Professor, como que a gente pode entender esse modelo de gestão da cadeia de suprimentos? Vamos lá. Atual cenário que a gente está. Nós estamos em casa, as pessoas estão entregando via delivery, as pessoas estão anunciando, por exemplo, no iFood, no Rappi e em outros tantos aplicativos, ok? Concordam comigo que o iFood e o Rappi não tem aquele produto ou aquele serviço? Ele não tem aquilo disponível. Ele está anunciando algo que alguém disse que tinha, ok? Então,
Ele está anunciando algo de terceiros. Assim como a Magazine Luiza agora abriu a plataforma parceiro Magalu e também está anunciando algo de terceiros. Ela está anunciando algo que alguém falou que tinha. Olha que confusão que é isso. No modelo tradicional, é muito simples. A minha cadeia de suprimento funciona assim. O cliente comprou, modelo, por exemplo, né? O modelo pool. O cliente comprou, eu recebi o pedido, eu vou separar o pedido, vou fabricar o produto, vou mandar para casa dele. Ótimo. É o meu delivery. Liguei para o restaurante, pedi a comida. O cara anotou meu pedido, passou para a cozinha fabricou e o entregador, que era do restaurante, veio me entregar o produto na minha casa. Ok. Um modelo bem desenhado. Quando a gente parte para essas novas tecnologias e para a cadeia de suprimento da internet, fica tudo muito confuso. Porque eu não pedi diretamente para o fabricante. E às vezes o fabricante nem é fabricante, o fabricante é distribuidor. Como, por exemplo, pedir no iFood uma Coca-Cola. Quem produz a Coca-Cola? Não é o cara que está me entregando. E nem tampouco o cara de quem o cara comprou. É bem confuso essa cadeia de valor. Então, essa cadeia, essa exemplificação que vocês estão vendo aí nessa imagem, basicamente é isso, entendeu? O cliente agora ele pode pedir do varejista, como ele pode pedir de um fornecedor de logística, que é o caso do iFood, por exemplo. Esse fornecedor de logística, ele pode pedir direto do distribuidor, ou ele também pode pedir direto dos fabricantes contratados, dependendo do tipo de insumo ou produto que ele está comercializando. Então, a gente fica terceirizando, quarteirizando e quinterizando o processo da cadeia de suprimentos. Sou eu que peço o iFood que pede o mercado que pede o fornecedor que entrega para ele, que é a distribuidora que comprou da empresa e a empresa que comprou de outra multinacional. Então, olha a quantidade de processos dentro da cadeia de suprimento que foram criados. Esse modelo de cadeia de suprimento para a internet, pessoal, ele permite múltiplas intervenções entre fornecedor, entre parceiro de logística, entre fabricante virtual, entre clientes. Então, ele vai permitir tantas outras interações que nesses modelos mais tradicionais, que é o modelo push, o modelo pull, a gente tem bem desenhadinho. Qual é a suma que a gente tem que ter referente a essa cadeia de suprimento orientada para a internet? Ela é muito mais difícil de gerir. Muito mais difícil de gerir. Então, por exemplo, hoje essa cadeia consegue ser monitorada até determinado ponto. Então, por exemplo, o Uber Eats, pedir um Uber Eats. O Uber Eats comunica o restaurante comunica a cozinha comunica que está fabricando o pedido, ele vai comunicar o entregador e o entregador vai chegar na minha casa em seguida. Eu consigo acompanhar a cadeia até essa parte. Mas a cadeia, eu não consigo integrar nesse mesmo sistema de gestão os insumos que vão ser utilizados para fabricar a comida, de onde vêm esses insumos, como eles são adquiridos, quanto tempo demora a comida, eu não tenho visualização de nada dessas informações. E ainda assim, essa cadeia existe por trás dos bastidores, ou por trás do processo que eu consigo enxergar. O que a gente precisa que vocês entendam dessa gestão de cadeia de suprimento orientada para a internet é que ela é muito mais complexa, ela permite múltiplas interações entre fabricantes, fornecedores, clientes, varejistas e distribuidores, e ela, obviamente, não é tão simples de ser entendida como é a cadeia de suprimentos, a gestão de cadeia de suprimentos modelo no padrão push ou no modelo pull. Professor, um exemplo simples dessa cadeia de suprimento orientada para a internet, que é bem gerida, né? Um exemplo bem gerido. Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela vende produtos de outras lojas online dentro do site ou do aplicativo do Magalu, certo? Só que a Magazine Luiza tem uma integração de sistema que permite que ela monitore, embora ela venda produto de outros, embora a entrega não seja feita por ela, mas seja feita pelo parceiro do parceiro dela, ela consegue monitorar toda a jornada do produto até chegar, em definitivo, na casa do cliente. Então, ela consegue manter o cliente informado sobre o rastreamento, ela consegue manter o cliente informado sobre como está o processo produtivo, se vai demorar, se não vai demorar, se tinha estoque, se ele pediu para poder receber com mais tempo. Ela consegue integrar
todos os subsistemas utilizados pelos parceiros dela dentro da plataforma para que o cliente consiga acompanhar o pedido a contento. E ela, obviamente, integra também sistemas de faturamento, porque a nota fiscal sai como se fosse da Magalu. E ela automaticamente faz os repassos automáticos para todos os parceiros de venda que são vinculados ao site ou aplicativo do Magalu. Então, essa cadeia de suprimento orientada para a internet, ela é muito mais complexa, ela requer muito mais aplicações de recursos para que os sistemas sejam integrados e para que o cliente consiga perceber que a integração desses sistemas gera uma vantagem competitiva para a empresa. Então, apenas para exemplificar essa diferença entre a gestão da cadeia de suprimentos tradicional, no modelo push ou pull, e essa gestão da cadeia de suprimentos que é mais atual, mais moderna e mais presente, que é essa orientada para a internet. Ok? Falamos um pouquinho também, pessoal, de outro sistema, que também é um subsistema dos integrados, que é o CRM, né? O CRM é bem mais conhecido de todo mundo. Ele é um sistema que vai cuidar de todos os insights de comunicação entre a empresa, entre o cliente e entre outros quaisquer canais. E nele a gente parte do mesmo pressuposto. A gente se pergunta como esse sistema funciona de forma integrada. E para isso é necessário se entender, por exemplo, o processo de compra do consumidor. Como nós sabemos, o consumidor ele tem uma jornada de compra. Essa jornada de compra começa lá atrás. E ela só vai terminar no pós-compra, quando o cliente fica fidelizado, satisfeito ou insatisfeito com o produto ou serviço que adquiriu. Então, somente depois de observar o processo de jornada do consumidor é que é possível a gente entender a forma como o CRM atua, gerando e criando vantagem competitiva dentro de um sistema integrado. Essa jornada do consumidor, ela começa com o reconhecimento das necessidades, passa em seguida pela busca de informações, a avaliação de alternativas, a decisão de compra e, por fim, o comportamento pós-compra. Vejam, um sistema integrado de CRM, ele tem que trabalhar com o cliente em todas as fases. Primeiro, lá em cima, ele vai trabalhar com a mídia. Ele vai lançar campanhas de mídia para sitiar ou para começar a incitar a necessidade nas pessoas. É quando acontece o reconhecimento de necessidades. Ali, a minha campanha de marketing, a minha mídia, a minha publicidade na TV está se comunicando com o meu futuro cliente. Depois, o cliente faz um processo de busca de informações. Nesse momento, o meu sistema de CRM está se comunicando com o cliente através, por exemplo, da tecnologia OSS, que é aquela tecnologiazinha que quando a gente pesquisa um carro, o Google resolve nos mostrar um carro. Quando a gente pesquisa um vestido vermelho, o Google resolve nos mostrar vários vestidos vermelhos. Aquilo é uma tecnologia que nós chamamos de OSS. São anúncios automáticos que são baseados no seu histórico de busca. Ok? Então, aí também entra a ferramenta do CRM, gerenciando esses históricos de busca e colocando o meu produto em evidência para aquele cliente. Que mais? Terceiro ponto na jornada do cliente é a avaliação das alternativas. Nesse processo de avaliação das alternativas, eu tenho que mostrar para o cliente, ou eu tenho que fortalecer com o cliente a ideia de que o meu produto é o melhor. Isso pode ser feito através de campanha, isso pode ser feito através do depoimento de outras pessoas em redes sociais, e isso pode ser feito, por exemplo, através de um papo com o vendedor, onde ele vai mostrar para o cliente, o meu é melhor por isso, o meu é melhor por aquilo, o meu é melhor por aquilo outro. Tudo isso, pessoal, é relacionamento com o cliente, ok? E está vinculado ao processo de CRM. O quarto aspecto é a decisão de compra. Nesse caso em específico, né, nessa etapa de decisão de compra, você vai analisar através do CRM os índices de adesão e as múltiplas plataformas de venda. Então, por exemplo, uma venda pelo site, uma venda por internet, uma venda pelo aplicativo, uma venda pelo WhatsApp, uma venda presencial. Qual que é o tipo de venda que é feito? Qual que é a oscilação de valores entre cada tipo de venda? O que é mais proveitoso para a empresa? Tudo isso, informações geradas para o CRM. E, obviamente, como o cliente entende cada um desses processos de compra. E, por fim, eu tenho pós-compra,
ou pós-venda, né? Que é quando o meu CRM vai se relacionar com o meu consumidor para entender a satisfação dele com o produto. É importante garantir que o consumidor esteja satisfeito com aquele consumo e automaticamente o CRM também vai gerar as análises de pesquisa, né? Pesquisa de satisfação, saber se o cliente voltaria a fazer negócio com a empresa novamente e outras tantas variáveis que são bastante sensíveis nesse período. Então, a jornada do comprador começa em reconhecimento de necessidades e termina em um comportamento pós-compra. E em todas elas, essencialmente em todas elas, as ferramentas são distintas, mas o CRM, que é esse sistema integrado, tem a capacidade de vincular todas essas informações. As informações advindas da pesquisa, as informações advindas de buscas nos sites, as informações advindas de campanhas de TV, as informações advindas de histórico de consumo de outros clientes daquele produto, cruzar tudo aquilo e definir uma estratégia de marketing mais adequada, ok? O sistema de gestão de relacionamento com o cliente, CRM, então, ele vai examinar os clientes sob uma perspectiva multifacetada. Eles vão utilizar um conjunto de aplicações integradas para abordar todos os aspectos de relacionamento com o cliente, inclusive atendimento, vendas e marketing. Então, o cliente ele pode se relacionar através de marketing, através de vendas e através do atendimento. Em vendas, vendas por telefone, vendas pela web, vendas por varejo ou vendas em campo. Em marketing, como eu coloquei lá, dados de campanha, que a gente obtém logo na primeira fase, conteúdo, que a gente obtém logo na primeira fase, e análise de dados, que a gente obtém na fase de seleção do cliente. E atendimento ao cliente, a gente tem, por exemplo, a central de atendimento, que normalmente é consultada no pós-vendas ou no pós-compra, os dados de autoatendimento pela web, que também podem ser coletados no primeiro acesso do cliente, dados por equipamento sem fio, ou seja, retorno dele através de uma pesquisa de satisfação de mensagem no celular, por exemplo, e os dados do atendimento em campo, que é o que o vendedor, por exemplo, que atende o cara, consegue imputar no sistema de informações a respeito do perfil dele. Tudo isso, todas essas três perspectivas vão ser analisadas de forma conjunta para que o CRM consiga tomar as melhores decisões referente àquele grupo de clientes. Então, de que forma que o sistema de gestão de relacionamento com o cliente, ele vai fazer essa análise? Ele vai pegar essas três variáveis que a gente acabou de ver ali em cima, que é atendimento ao cliente, marketing e automação de forças de vendas, ou simplesmente vendas, e vai fazer uma análise conjunta. O CRM, que é um subsistema de sistemas integrados, ele vai relacionar os sistemas utilizados para fazer as campanhas de marketing, para fazer a automação de força de vendas e o sistema que é utilizado no atendimento ao cliente. Isso tudo vai ser relacionado e vai ser transformado em informação de análise conjunta através do meu CRM, que é a minha plataforma de relacionamento com o cliente. E aí a gente se pergunta, de que forma essas forças principais vão atuar no CRM? Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Esse gráfico é muito legal. São os recursos de software do CRM. São os principais produtos de software que apoiam os processos de negócios nas áreas de venda, atendimento e marketing. Então, por exemplo, na área de vendas, eu posso ter aí subsistemas de gestão de conta, gestão de indicações, gestão de pedidos, planejamento de vendas, vendas de campo e resultados analíticos de vendas. Dentro de marketing, eu posso ter o sistema de gestão de campanha OSS, que são as online, ou mesmo o sistema de gestão de campanha presencial. Posso ter gestão de promoções do canal, sistema de gestão de eventos, planejamento de mercado, análise de operações de marketing e relatórios analíticos de marketing. Todos eles geram informações importantes que podem ser acumuladas pelo CRM, relacionadas de forma diversas para a tomada de decisão. E, por fim, o atendimento. Eu posso analisar o sistema de prestação de serviço, o sistema de satisfação do cliente, o sistema de gestão das devoluções, alguma inconsistência, por exemplo, de pós-venda ou pós-compra, o planejamento de serviços, analiso o call center e o help desk, que são dois sistemas completamente diferentes, mas que também vão ser vinculados ao CRM de atendimento, e faço os relatórios analíticos de serviço, que também vão ser gerados através da variável atendimento. Então, o CRM nada mais é
do que a união de todos esses subsistemas que vocês estão vendo aí, que são de áreas específicas, mas que todos eles têm um único objetivo: relacionamento com o cliente. Todos eles vão ser misturados, todos eles vão ser relacionados de forma única para que o CRM possa ser utilizado no processo de planejamento do negócio e no processo de tomada de decisão. E aí, pessoal, concluindo essa distinção entre o CRM analítico, né, e o CRM funcional. O CRM funcional é aquele CRM que abrange informações voltadas ao consumidor, como, por exemplo, call center. Quantas ligações eu atendi, quantas delas foram produtivas, quantas delas foram revertidas. Isso é uma informação operacional. É utilizada pelo CRM operacional. Então, o CRM operacional, ele vai abranger as informações voltadas ao consumidor, como ferramentas para automação da força de vendas, apoio ao atendimento, call center e também a automação do marketing. Já o CRM analítico, ele vai abranger as aplicações que analisam os dados do cliente gerado pelas aplicações de CRM operacional. Então, o CRM analítico, ele vai pegar todos os dados e fatos que foram constatados pelos outros sistemas e vai gerar análises e relatórios mais apurados, ou que são mais consistentes para o processo de tomada de decisão. Digamos que o CRM operacional recolhe informações e o CRM analítico contextualiza essas informações a fim de fornecê-las para quem gerencia a empresa tomar melhores decisões em relação a esse desempenho. Então, essa gestão de dados do cliente vai ser distinguida entre CRM operacional e CRM analítico. Um vai abranger as informações coletadas e o outro ao relacionamento dessas informações coletadas com novas aplicações ou com informações gerenciais que são necessárias para a empresa. O CRM analítico, então, funciona desta forma como vocês estão vendo aí nessa figura. Ele utiliza o Data Warehouse, ou seja, todas as informações que foram geradas através das múltiplas plataformas de relacionamento com o cliente e vai fazer uma análise desses dados. E desses dados analisados, ele vai criar novos eixos de informação para quem toma as decisões, como, por exemplo, entender quem são os clientes mais lucrativos e o perfil deles, qual é o segmento de mercado que a empresa vem evoluindo ou que vem criando com base nas informações de CRM, qual é o perfil do meu cliente, com base em várias interações, na interação do call center, na avaliação dele do call center, no histórico de pesquisas do site, na forma como o meu vendedor descreveu no processo de consumo, tudo isso vai servir de informação. E pode gerar também taxas de cancelamento com base nas análises pós-vendas e com base nos dados do call center. Tudo isso é o CRM analítico funcionando para entender a forma como o cliente se comporta perante a empresa, a forma como a empresa se comporta perante o cliente. Então, basicamente, no nosso encontro de hoje, a gente viu sobre os sistemas integrados, viu que os sistemas integrados dependem do que nós vimos na aula passada, que é um banco de dados relacional, viu que dentro desses sistemas integrados nós temos dois subsistemas que são bastante usuais, que é o CRM e o de gestão da cadeia de suprimentos, e que eles vão se posicionar de acordo com o perfil de cada banco de dados e de cada empresa. O CRM dividido entre analítico e funcional, de acordo com as funções pelos quais ele é aplicado, e a ferramenta de gestão da cadeia de suprimento, que é um subsistema de sistemas integrados, pode se apresentar gerando competitividade através do modelo tradicional, onde a gente tem, como a gente viu, né, o modelo push e o modelo pull, ou gerindo uma cadeia de suprimentos mais complexa, que é o que nós chamamos de cadeia de suprimentos orientadas para a internet, onde o processo de gestão da cadeia de suprimento ele é múltiplo e não consegue ser totalmente mapeado. Mas ainda assim, a gente citou o exemplo do Magazine Luiza, que consegue vincular todos os sistemas dela, dos fornecedores, dos varejistas, dos clientes, de todo mundo, dentro de um sistema integrado, para monitorar dentro da plataforma se o produto foi entregue, se ele foi fabricado, se ele foi, que hora vai ser enviado para o cliente e todo esse processo adicional. Então, basicamente, na nossa aula de hoje, foram esses os conteúdos abordados
E aí, obviamente, eu fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Para quem está acompanhando o conteúdo completo, pessoal, e vai me perguntar qual é o capítulo do livro em que está essa aula de hoje, eu vou abrir aqui o livro rapidinho para dizer para vocês qual é o capítulo. Mas é muito fácil de localizar, porque eu sempre mantenho no título da aula, o título que está no capítulo, para que vocês consigam reconhecer de forma mais rápida. Eu acho que é... Não. Conquistando excelência operacional e intimidade com o cliente. Página 293, capítulo 9 da terceira parte, certo? É esse capítulo aqui, ó, 9 até 9.4. Foi o que a gente viu na aula de hoje. Então, quem quiser, obviamente, revisitar o conteúdo, dar uma estudada, está lá disponível no livro do laudo. É o livro que a gente está utilizando, é o livro da ementa da disciplina, e é o livro que serve como referência para os nossos estudos, certo? Deixa eu ver aqui alguns outros comentários aqui do grupo, que eu perdi um pouquinho aqui a mão. As farmácias fazem isso quando pedem o CPF da pessoa. O CRM verifica o histórico de compras e faz uma oferta de produtos com desconto que é impresso na loja. Exatamente. As farmácias fazem isso muito bem, a Pague Menos hoje faz isso vinculado ao CPF. Só que a nossa pergunta, na verdade, que a gente não vai saber responder aqui de cara, é se esse sistema do CRM e da Pague Menos está vinculado a um outro sistema maior que ele, que é o sistema dos distribuidores, com a capacidade dos fornecedores, por exemplo, de quando eu vendo um produto desse em promoção, já pedir a reposição automaticamente junto aos meus fornecedores. Eu não sei se eles têm esse processo de gestão, mas talvez até tenham. E aí, respondendo aqui a pergunta da... Oi, pode falar. Professor Vanderlei. Fala aí, Vanderlei. Eu atendo lá a Pague Menos, né? E aí, eles têm os sistemas integrados gerais ou somente o CRM interno? Então, quando eles... todo início do ano, isso é um planejamento anual, né? Sim. Então, todo início do ano, eles chamam aquelas indústrias que eles têm os produtos que são de interesse, tipo higiene e beleza, alguns medicamentos, algumas vitaminas, né? Alguns, por exemplo, produtos para gripe. Quando está em época sazonal, então eles procuram as indústrias e dizem, você quer ser meu parceiro? Eu quero ofertar um produto com desconto para os meus clientes, só que eu quero que você me reponha esse valor. Eu não quero, não é a Pague Menos que está dando. Quem está bancando isso é o fornecedor. O fornecedor, legal, eu tenho aqui esse desodorante da Nivea, que é o Envio, sei lá, e eu quero dar 20% de desconto, eu quero ofertar, se ele comprar 3, ele ganha 2, alguma coisa nesse sentido. Preciso saber qual é o seu público, quem que compra, que tem interesse ou que tem alguma coisa vinculada. Aí ele diz, olha, se você comprar esse pacote, eles chamam de Symphony, né, um sistema lá de São Paulo, é uma ferramenta caríssima aí, até internacional, chamada Symphony, e aí eles compartilham o banco de dados desde que você pague esse pacote, e aí você tem a leitura de todos, de onde é que é vendida, qual é a loja, qual o estado, como que funciona, qual é o volume. Aí eles negociam esse volume e dizem, olha, mas para eu te dar esse desconto, você tem que me comprar um volume maior. E aí, nessa negociação, antes de ofertar, sempre é feita a negociação. Porque ele só pode... Essa na verdade, é a nossa dúvida essencial, né? É se eles realmente faziam pedido antes e mandavam para a loja e faziam a promoção, só que você já está me dizendo que não. O sistema integrado permite que ele negocie com o cara a tarifa, que ele oferte o benefício do produto na loja, mesmo sem ter feito uma grande compra. Porque, teoricamente, ele baseia que o aumento das compras já vai justificar a compra ao longo do ano. Eu analiso muito banco de dados, né? Eu trabalho muito com shopper, né? Com a pesquisa que é o shopper, é a pessoa que compra, não é o consumidor que consome, né? Mas você pode comprar produto para sua irmã, ou para o seu esposo, ou para sua esposa, mas você não vai consumir. Então, essa figura do shopper, essa pessoa, então eles pegam e dizem, olha, poxa, esse cara ele vai ter potencial de repente comprar 3 desodorantes, sei lá,
ou 3 vitaminas dessa. Então, a estimativa, aí eles pegam e dizem, mas quais as lojas que eu quero abastecer? Eu quero colocar lá na loja do Centro, do Iguatemi, do Rio Mar, eu vou abastecer bem essas lojas. Nesse período, aí eles determinam o período, isso é tudo feito antes. Negocia o volume, o pedido. Quando esse pedido chega, as lojas fazem o abastecimento aí que elas liberam. Só que cada loja pode ter uma ação diferente, não quer dizer isso, o sistema vai controlando. Olha, a demanda foi maior para cá e depois eles fazem a mensuração disso aí, para ver. Automaticamente vai distribuindo e fazendo os pedidos. Isso. Aí esse resultado, eles compartilham com, já vende para outro fornecedor. Diz, olha, sim, fulano fez isso aqui, então é assim que funciona. Massa. Muito, muito bem pensado. É um exemplo excelente do que a gente está falando na aula de hoje, que são sistemas integrados. Uma integração, por sinal, que permite aí não só o controle de estoque, mas que também vai servir de referência às informações que vão sair dele, para ter na próxima captação, por exemplo, de um parceiro de marketing de mercado, as informações relevantes para mostrar para ele, como você está colocando. Excelente exemplo, Vanderlei, verdade. Então, é bem além do que a gente consegue enxergar ali na ponta da loja, né? Tem todo um trabalho... Tem muito mais coisa de análise, por exemplo... às vezes, você está analisando ali, por exemplo, a PagMenos tem 1.200 lojas, ela está em 350 municípios, em 26 estados, mais o Distrito Federal. Como é que você vai coordenar por questão de preço, abastecimento, logística? Então, tudo isso tem que ser feito previamente e você analisar a sua capacidade também de investimento. Às vezes, você pode fazer numa região, olha, vai ter o Fortal aqui em Fortaleza. Sim. Então, olha, no Fortal vai ter consumo disso, todo ano acontece isso, então eles já fazem uma negociação, tipo, 3 meses antes. Por exemplo, o Carnaval é negociado em dezembro, né? Sim. Na verdade, os planejamentos estratégicos acontecem sempre de um ano para o outro. Tem um outro exemplo, por exemplo, aqui que a Ana Carla está dando, que é bem legal também. Essas lojas de autosserviço que são novas, que são bem usuais agora, estão surgindo aqui no Ceará, na verdade, mas lá no Rio e em São Paulo tem muito. É uma loja de autosserviço que você escolhe o que vai comprar, por exemplo, aí você coloca lá o CPF, paga e sai com o produto da loja. Você só passa pela catraca quando você realmente paga. Aquilo ali tem um sistema integrado de gestão que funciona justamente para poder monitorar o que as pessoas compram, repor automaticamente os estoques. Cada fornecedor tem um código para entrar naquela loja, para poder repor o estoque necessário de cada produto, e ele finaliza novamente da baixa nos pedidos. Aquilo tudo é acompanhado de forma virtual, pessoal. Tudo acompanhado de forma virtual. É exatamente igual aquelas maquininhas que a gente tem de refrigerante da Coca-Cola. Eles têm um controle, obviamente, do que é comprado, do que deixa de ser comprado, e o cara que vai repor já sabe quantos refrigerantes tem que levar e quantos ele não tem que levar para repor aquela maquininha uma vez no mês, por exemplo. Então, tudo é feito de forma automatizada. Isso só é possível devido a sistemas integrados, porque nem todas as máquinas são da Coca-Cola. Tem outros fornecedores no meio dessa negociação e o fornecimento é feito, por exemplo, pela Coca, por outros, por outros intermediários, né? A mesma coisa a loja de serviço. Nem todos os produtos são recebidos de um mesmo fornecedor ou são geridos pela mesma loja. Então, ela tem sistemas integrados entre a plataforma da loja e o controle interno com os fornecedores e os sistemas de cada fornecedor. É outro exemplo também bastante usual dessa realidade, tá certo? Gente, dúvidas para a gente conseguir finalizar aqui a aula e eu conseguir também fazer a frequência de todo mundo. Eu vou lançando aqui a frequência de vocês, e aí quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, também pode fazer de imediato, tá certo? Eu vou fazer a frequência, e aí eu vou pedir para quem tiver com a frequência ok, não tiver nenhuma dúvida para resolver com o professor, já pode ir automaticamente deslogando da aula. Tem alguns alunos que vão ter a segunda aula agora, mas também para o professor conseguir salvar aqui a transmissão, tá certo? Vamos lá fazer a frequência. Deixa eu ir pela ordem que está aparecendo aqui para mim. Quem eu for chamando, eu já estou dando a presença, tá certo? Alexia, Ana Carla e Ana Heloísa, presentes todas. Ana Lídia, Ana Lu e Antônio Wellington. Ana Lídia, Ana Lu e Antônio Wellington, ok.
Bianca Lima, Kaisa Maciel e Carlos Alberto. Carlos Alberto, ok, todos presentes. Clara Emily, Daiane Alves e David. Clara Emily Alves e David, ok, todos presentes. Éder Andrew e Francisca Priscila. Éder Andrew e Francisca Priscila, ok, presentes. Francisco Vitor, Giovana do Nascimento e Gisele Silva. Francisco Vitor, Giovana do Nascimento e Gisele Silva, todos presentes, ok. Hanna Nogueira, Isabelle e Israel. Hanna Nogueira, Isabelle, que é a Isabelle Ribeiro, tá? Isabelle Ribeiro e Israel Levi, ok, todos presentes. Isadora Aquino, João Matheus e Josilene. Isadora Aquino, João Matheus e Josilene, todos presentes, ok. Juliana de Andrade, Claudiana e Laíta Almeida. Juliana, Claudiana e Laíta, todos presentes. Lara Cristina, Lariana e Letícia Félix. Lara Cristina, Lariana e Letícia Félix, ok, todos presentes. Lucas Silva, Lucas Souza e Maria Rayane. Lucas Silva, Lucas Souza e Maria Rayane, todos presentes. Aí eu tenho Matheus Roberto, Micaele Silveira. Matheus Roberto, Micaele Silveira. Micelen também, ok, presente. Moisés de Souza e Nathalie presente. Nathalie presente. Paulo Lima, Paulo Vitor e Rafael Parente. Paulo Lima, Paulo Vitor e Rafael Parente também, todos presentes. Aí eu vou para Renan. Renan Carolino, presente. Sérgio Andrade, Thalesa Maiara, também já presentes. Thaís Pinto e Valesca Alves, presente. Valmir Gerson e Vanessa Januário, presente. Vanessa Januário e Valmir Gerson, também presente. E o Vanderlei, que é o último da frequência, também presente. Presente. Professor, faltou eu acho. Gisele. Qual foi o teu? Gisele, deixa eu ver aqui se eu não lancei. Gisele com G, né? Isso. Gisele da Silva? Lancei, Gisele. Ah, tá bom. Lancei sim, viu? Tá, Gente, obrigada. nada. Gente, muito obrigado. Quem não tiver nenhuma outra dúvida, já pode deslogar da aula. A gente se encontra no nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Para quem quiser dar uma revisada, mais uma vez, capítulo 9 lá do livro da disciplina. E lá tem 2 estudos de caso legal que eu recomendo bastante a leitura para vocês, incluso com algumas questões para resolver. Não subi na plataforma como atividade de classe, mas quem quiser dar uma lida nos artigos, bastante construtivo e bastante colaborativo, tá bom? Muito obrigado para todo mundo e até o nosso próximo encontro.